Gênesis capítulo 41, do versículo 45 ao 52, começando no 45, diz assim: E Faraó chamou a José de Zafenate Parneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era de idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse 1 ano de fome. E lhe deu a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. E oremos. Pai amado, obrigado pela tua palavra, que o Senhor possa agora me usar para que eu possa trazer a mensagem de forma clara, através do poder do teu Espírito. Nos dê ouvidos para ouvir, por favor, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E vamos nos sentar esta noite, e estamos retornando para o nosso estudo de Gênesis 41, que vai ser a terceira parte, a terceira parcela do capítulo 41, e o tema central que estamos seguindo dentro de Gênesis 41 é o tema Deus começa a agir, ou quando Deus começa a agir. Nós já estamos vendo aqui várias coisas de como Deus começa a agir no capítulo 41, nas semanas que se passaram, porque Deus começou a agir, mas na realidade ele já vinha agindo já na vida de José. E como eu havia mencionado na semana passada, não ficava tão evidente, tão claro, José sendo ministrado por Deus, visto que ele teve problemas com sua família, ele foi vendido, quase foi morto, ele virou escravo, foi acusado, ficou preso. Então é difícil a gente ver como é que Deus está operando no meio de tudo isso. Mas Deus estava operando, e a gente agora pode não só usar os olhos da fé, mas a gente pode ver, fisicamente ver, fica mais fácil, evidente, mais claro, a ação de Deus. E nós vimos aqui como é que Deus trabalha. Nós vimos que Deus trabalha, primeira coisa, ele liberta. Ele estava preso, ele foi liberto, ele revela. José teve essa ascensão vertiginosa, porque ele pôde revelar para José, que revelou a Faraó, o que o sonho do Faraó significava, que ninguém sabia o que era. Então ele liberta, ele revela, e Deus sempre vai mostrar a sua vontade para a gente. Deus, ele quer que nós cumpramos a vontade dele, então ele vai deixar claro. Às vezes fica um pouquinho obscuro, mas se a gente fazer a coisa corretamente, se a gente formos cooperadores de Deus, vai ficar bastante claro com o tempo, porque Deus, ele liberta e ele revela. Outra coisa que Deus sempre trabalha ele trabalha com a verdade. Deus nunca vai mentir para você. Deus nunca vai enganar você. Deus nunca vai fazer uma promessa que ele não tem intenção de manter. Ele nunca vai fazer uma promessa que ele vai quebrar ou é capaz de quebrar. Então, nós temos que trabalhar com a verdade. Deus trabalha com a verdade e nós temos que também trabalhar com a verdade. Com Deus, com nós mesmos e com os outros ao nosso redor. E se a gente não estamos dispostos a trabalhar com a verdade, então Deus não vai trabalhar com a gente. Porque Deus só trabalha com a verdade. Ele é a verdade, ele é o caminho. E o pai da mentira é o diabo, e o mestre do engano é o diabo. Então a gente tem que deixar a mentira e engano de lado, porque Deus não trabalha com verdade. Semana passada nós vimos que ele brilha em nós, nós devemos ser refletores de Deus. A glória dele brilha em nós devemos refletir, devemos brilhar, e ao passo que a gente brilha, Deus, ele nos exalta, ele nos promove, e Deus nos dá autoridade, como nós vimos na semana passada. E José aqui, grande autoridade, foi colocado como primeiro-ministro do faraó, segundo lugar apenas para o próprio faraó no trono. Então Deus fez isso porque ele exaltou a José, porque José brilhou. O faraó olhou para ele e falou: essa pessoa aqui, eu estou vendo Deus. Não há homem com tanta sabedoria e discernimento de Deus como esse homem aqui. Então José brilhou, Deus o exaltou e o deu autoridade. Então vamos ver mais uma característica de como Deus opera, para que nós possamos ser cooperadores de Deus e não empecilhos, e não obstrutores de Deus. E hoje eu quero ver, dentro do tema como Deus age, que Deus nos dá certas coisas. E o tema que eu quero falar hoje é Deus dará. Existem coisas
que Deus dará. Quando Deus age na nossa vida, existem coisas, situações, circunstâncias que Deus dará. Deus vai dar, Deus vai criar, Deus vai fazer acontecer. E vamos começar vendo a primeira dessas coisas aqui no versículo 45, que nós lemos, começando a leitura, que diz assim: Faraó chamou a José de Zafenate-Paneia e deu-lhe por mulher a Asenate. Veja aqui que Faraó deu um novo nome para José. Ele é conhecido como José, e ele deu nome, esse nome aqui, Zafenate-Paneia, é um nome egípcio que significa o revelador de segredos, ou aquele que revela segredos. Motivos óbvios que foi dado esse nome, mas ele não deu só um nome. O que ele fez, o que Faraó fez, ele deu para ele uma esposa, essa tal de Asenate, que era filha de Potífera. Ele deu, e naquela época o que acontecia era que haviam certas pessoas do alto escalão do governo, e era uma honra você casar, tanto uma mulher casar com um homem, uma mulher casar com um homem, o homem com a mulher, enfim. Mas era uma grande honra você ser concedido isso. Lembrando que Davi, quando ele destruiu e derrotou Golias, a grande honra que foi dada a ele, o grande prêmio era que quem derrotasse Golias ia casar com uma das filhas do rei. Né? Estão lembrados da história. Então isso era muito comum, e ele foi dado essa grande honra. Ele foi dado uma esposa, que nós vimos aqui, o Faraó, foi dada por mulher a Asenate, deu-lhe por mulher a Asenate. Então, o que nós vimos aqui é que Deus sabe o que nós precisamos, gente. A primeira coisa que Deus deu aqui para José, sabe o que foi? Deus deu para José uma família. Uma família. Deus sabe o que você precisamos, Deus sabe o que José precisava. Lembrando que José estava onde? José estava no centro, no meio, perfeitamente posicionado dentro da vontade de Deus. Eu já falei isso 1000 vezes, vou falar mais 1000 vezes. Você vai encontrar a perfeita vontade de Deus. Você vai encontrar os Deus darás nas nossas vidas, sabe aonde? No centro da vontade de Deus. Quando nós estamos fora da vontade de Deus, você não vai encontrar os Deus dará. Você não vai encontrar as coisas que Deus tem para você. Você vai encontrar o que Deus planejou desde antes da fundação do mundo para a sua vida. Você não vai encontrar. Você saiu da vontade de Deus, você vai encontrar outra coisa que não é vontade de Deus. Por isso que é tão importante nós ficarmos fiéis e resolutos andando no caminho do Senhor, porque é nesse caminho que Ele predefiniu que nós andássemos, se nós formos fiéis e andarmos nele, é nesse caminho que Deus vai colocar os Deus dará. Um desses Deus dará é justamente essa família, essa esposa, essa mulher que foi dada aqui para ele, para o Faraó. Se ele não estivesse naquele local, naquela situação, naquele momento, ele teria perdido completamente aquela vontade. Deus sabe que precisamos. A gente pode ver isso no começo do livro de Gênesis, lá em capítulo 2, versículo 18 de Gênesis, que diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Deus falou isso, Deus havia criado Adão, Deus olhou para Adão e falou: sabe uma coisa, não é bom que Adão esteja só. Não é bom. Eu vou criar, eu vou trazer, eu vou dar para ele uma ajudadora idônea. Note que naquela época, naquela situação, Adão não tinha uma natureza pecaminosa, uma natureza carnal caída. Ele foi criado perfeitamente, ele estava no seu estado de perfeição, ou seja, ele estava no centro da vontade de Deus. Note também que Adão, ele não saiu procurando uma Eva. Nem existia uma Eva, só tinha ele. Ele não foi para Deus e falou: Deus, me dê uma Eva. Não, foi Deus que falou, não é bom que o homem esteja só. Aí Deus, se você ler a história do capítulo 2 de Gênesis, Deus trouxe perante ele todos os animais. Ah, pastor, conhece essa história. Foi para ele dar nome, não foi? Foi. Mas foi duas coisas. Um foi para dar nome, mas outra coisa foi para ver se encontrava-se no meio da criação de Deus uma ajudadora idônea para Adão. Pode checar a história. Adão era para escolher, para dar o nome e escolher uma ajudadora idônea. E Adão, pelo jeito, não escolheu nenhuma. Entendeu? Veio a girafa, muito alta. Veio o elefante, muito pesado. Veio o gambá, muito fedido. E assim foi. Então foi passando e não foi encontrado ninguém. Aí Deus fez o quê? Deus criou a mulher para Adão. Mas note, Adão não pediu. Foi Deus que trouxe. Não foi encontrado ninguém. E como é que foi que Deus tirou a costela de Adão? Adão caiu no profundo sono. Assim que devemos fazer nessa questão de cônjuges. Durma. Quando Adão acordou, lá estava Eva. Então,
Quando a gente quer atropelar a vontade de Deus e a gente quer encontrar o que a gente quer, quando a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, você vai encontrar. Agora, não reclame se for uma cobra, um macaco, um gorila, um elefante, uma girafa, um hipopótamo. Não reclame, você vai encontrar. O jardim estava cheio de bichos, gente. O jardim estava cheio de animais. Se Adão tivesse falado, não, sabe uma coisa, eu vou escolher. Bom, vou escolher esse daqui, pronto. Não, durma. Deixe que Deus traga para você. José estava lá pedindo, Deus me dê uma esposa, Deus eu preciso. Ele está pedindo alguma coisa? Não. De modo algum, não estava nem esperando. Essa manhã, na manhã do casamento dele, ele estava na cadeia. Na manhã desse dia aqui, ele estava preso há anos. A última coisa na mente dele era uma família. Ele achava que ia morrer naquele calabouço. Então entenda, Deus sabe. Quando Deus age, Deus age. E se nós estamos no lugar, na posição perfeita, Deus age. Deus age. Então a gente tem que confiar nisso. Deus sabe, Deus foi que criou a ajudadora para ele. Outra referência que nós temos a isso, lá em Salmos 68, e no versículo 6, diz assim: Deus faz que o solitário viva em família. Não é interessante isso? Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões. Hello, José. Estava onde José? Preso. Mas os rebeldes, aqui vem a palavra mas. A palavra mais sempre vai trazer um contraste, um oposto. Mas os rebeldes habitam em terra seca. Terra seca quer dizer uma terra que não dá fruto, nada cresce, não é frutífero, é horrível, seco. Para quem? Para os rebeldes. Rebeldes é aquele que fala, não vou esperar em Deus, eu vou fazer a minha vontade, do meu jeito, do meu gosto, no meu tempo. Esses são os rebeldes. Sabe que a Bíblia fala sobre os rebeldes? Eles vão habitar em terra seca. Terra seca. Você planta, não nasce. Você cava, não tem água. Você passa sede. Não tem animal, não tem fruto, não tem sombra. É quente, é horrível. Você não quer. Por quê? Porque é rebelde. Agora, Deus faz que o solitário viva em família e liberta aqueles que estão presos em grilhões. Então, até esse momento na vida dele, José havia sido odiado, rejeitado e vendido pelos irmãos dele, pelo menos o pai não tanto, né? Mas os irmãos dele tinham odiado a ele. Ele havia sido escravo na casa de Potifar, ele havia sido falsamente acusado pela esposa de Potifar. Ele havia passado muitos anos preso, injustamente encarcerado por uma injustiça. Ele foi esquecido pelo copeiro. Lembra que ele falou para o copeiro, falou o sonho do copeiro, o copeiro foi libertado, ele pediu, falou, não esqueça de mim. E o copeiro fez o quê? Esqueceu dele. Eu diria que ele estava solitário. Eu diria que José estava solitário, sentindo-se abandonado, esquecido, desamado, por todos, pela família, por Deus, pelo faraó, por Potifar, que lhe serviu tão fielmente. E aqui falou que Deus faz que o solitário vive em família. Pois bem, nessa mesma ocasião, nesse mesmo episódio aqui, que ele é libertado, seus grilhões são libertados, ele é colocado em família. Ele é dado uma esposa. E Deus quer o melhor para a gente. Amém. Deus nos ama, entende? Deus está do nosso lado. Eu fico impressionado como as pessoas relutam e contrariam e resistem a Deus, como se Deus quisesse estragar a nossa festa, quisesse atrapalhar a nossa vida, cortar nosso barato. Não, Deus está do nosso lado, gente. Deus quer o melhor para a gente, e nós devemos estar sempre cientes disso. Então, a própria família não foi uma invenção humana. A família foi uma instituição que Deus criou, a primeira de todas, antes da igreja, antes do governo. Deus instituiu a família, não é uma invenção do homem, é uma invenção de Deus, e por isso que ela é tão atacada. Por isso que eles querem desconstruir a família. Eles usam esse termo. Esses movimentos modernos, feministas, de esquerda, eles usam o termo desconstruir a família tradicional. Por quê? Porque a família tradicional é algo que foi criado, uma obra-prima de Deus. E eles dizem, é dito por aí, que a família é opressora. A família, ela limita, ela oprime, ela restringe, ela atrapalha a sociedade. Quando na realidade ela é a base da sociedade. Essa conversa vem diretamente da boca do diabo, gente. E sabe onde é que estão ensinando isso? As nossas escolas e faculdades. Pais, não relegue a educação dos seus filhos para a escola, ou faculdade, ou prefeitura, ou estado, ou governo nenhum.
Porque esse tipo de lixo e aberração diabólica está sendo pregado para as crianças. Não pense que não. Não pense que você pode deixar seu filho passar a semana inteira na escola ouvindo essas bobagens. Ah, mas ele vai para a igreja de vez em quando. Ah, tá bom. Ele passa 50, 60 horas na escola, passa 3 horas na igreja por semana. Horas e horas e horas. Você acha que aqui vai... Não. Agora, tem um lar. Amém. Tem um lar. O lugar onde a criança deve ser educada é no lar. Você sabe que seus filhos, suas filhas estão sendo estudadas? Você pergunta que estão sendo estudados? Nós falamos na semana passada com o pastor Anísio, ele, além de pastor, ele trabalha com educação, ele é coordenador, se não me engano, diretor de uma escola. E ele falou que existem muitas coisas que os pais podem fazer, os pais têm o direito e o dever cristão de ir lá cobrar o que está sendo ensinado, verificar o que está ocorrendo nas escolas. Mas ele falou, muitas vezes, geralmente os pais, estão nem aí. Ai, não sei que meu filho está rebelde, meu filho está se metendo em coisas que não deve, meu filho, sabe o que é isso? Eles estão sendo ensinados isso, estão sendo ensinados que a família é um grande erro, sabe, a autoridade dos pais, a sua autoridade, pai e mãe, está sendo subminada na igreja, e a própria autoridade dos professores, eles são tão, desculpa o termo, tapados, eles não percebem que estão subminando a própria autoridade como professores. Vira e mexe, você vê aí, aluno batendo em professor. Alguém já ouviu falar de histórias assim, que aluno que bate professor, esfaqueia professor, agride professor, espanca professor. O mesmo professor que tira a autoridade divina de Deus, dada na Bíblia, é o mesmo professor que criou aquela cobra que agora está agredindo ele na escola. Agora, se o aluno está fazendo aquilo com o professor na escola, o que ele não está fazendo com os pais em casa? Aí vem dizer que a família é opressora. Não, a família não é opressora. Essa filosofia humana e diabólica que é opressora, que detrai da autoridade e da verdade, da base da família, que foi Deus que criou. Mas quando Deus ele opera, quando Deus age, uma coisa que ele vai dar é família. Amém. Deus vai dar família. Agora existem pessoas que, por um motivo ou outro, não têm família. E se Deus não deu uma família, também perfeitamente normal. Paulo não tinha uma família, ele tinha uma esposa, o apóstolo Paulo é casado, nós sabemos disso porque ele era membro do Sinédrio, só pode ser membro do Sinédrio, que era casado, porém não há menção nenhuma na Bíblia sobre a esposa dele ou de filhos que ele venha a ter. Então, se ele foi casado, foi por um tempo curto, e ele morreu, passou seus dias sem uma família, sem uma esposa. Nenhum problema com isso. Tá? Então, nós temos que entender, mas modo de regra em geral, Deus vai colocar você em família. E como é que a gente faz? Não procure, deixa que Deus traga. Se preocupe, não em ficar procurando, não se preocupe, não em ficar correndo atrás, buscando, fazendo, se preocupe simplesmente em ser aquilo que você deve ser. E aí nós sabemos. Aqui, olhando rapidamente aqui, o versículo 51 e 52, onde fala sobre os nomes. Nomes da Bíblia são muito importantes, significativos. Ele teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Manassés significa aquele que é esquecido. Aquele que é esquecido. É interessante que no versículo 51 fala: e chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa do meu pai. Isso quer dizer o quê? Que até aquele momento ali, aquilo foi simbólico para ele. Quando o primeiro filho nasceu, ele estava casado, ele tinha uma família, primeiro-ministro, responsabilidade. E até aquele momento, ele não tinha esquecido, pelo que ele fala aqui, da família dele, do trabalho. Esse trabalho quer dizer do sofrimento, da escravidão, da cadeia, da injustiça. Então ele falou: esse aqui vai ser chamado Manassés, porque eu tenho esquecido. Tudo aquilo que passou, entenda? Tudo aquilo que passou, valeu a pena. Aquilo agora ele nem lembra mais. E o segundo filho dele, ele chamou de Efraim, que significa frutífero. E é significante porque o versículo 52 fala: e ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer, ser frutífero. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Ou seja, da aflição dele veio o quê? Fruto. Daquela aflição, da escravidão, cadeia, injustiça, veio o quê? Fruto. Ele agora é segundo somente ao rei, família, autoridade, honra, foi exaltado. Por quê? Isso tudo na terra da aflição dele. Então entenda, quando Deus age, Deus dá família. Vamos ver aqui agora o versículo 46, vamos ver o que mais que Deus dá. Deus dá família e Deus dá também um ministério.
Olha o que fala aqui. E José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Além da família, Deus deu para José um ministério. Para o ministério, o que fazer? Deus deu para José um trabalho, algo a ser feito. No plano de Deus, no reino de Deus, a vontade de Deus. Agora, se você não está ocupado no trabalho de Deus, tem algo errado. Se você está me ouvindo esta noite e você não está ocupado, engajado no trabalho de Deus, em alguma coisa, tem algo errado. Porque quando Deus age, Deus lhe dá um ministério, Deus lhe dá um trabalho, uma obra. Deus não trabalha na vida de alguém para deixar aquela pessoa ociosa, infrutífera, desocupado, fazendo isso daqui o dia inteiro. Ah não, pastor, eu faço muita coisa. Eu vou para a festa, eu vou para a praia, eu vou para cinema, eu vou no shopping, eu vou assistir novela. Não estou falando de estar ocupado com as coisas do mundo. Estou falando de estar ocupado com as coisas de Deus. Amém. Se você não está ocupado com as coisas de Deus, ou é porque Deus mostrou e você não quer, ou é porque Deus não mostrou, porque Deus não está agindo na sua vida. Porque se Ele tivesse, Ele estava mostrando o que fazer. Uma das duas coisas e nenhuma delas é boa. Tá? Porque todo mundo deve sim estar engajado na vontade de Deus. Tudo que Deus proporciona nessa vida. No caso aqui, por que você acha que Deus deu uma família para José? Por que você acha que Deus exaltou José? Por que Deus deu autoridade para José? Por que Deus colocou José como segundo no reino? Por que Deus tirou José da cadeia? Por que Deus fez tudo isso? Sabe para quê? Para que ele pudesse fazer a vontade de Deus. Tudo que Deus lhe dá, a sua saúde, a sua vida, a sua casa, as suas roupas, a sua comida, a sua educação, sua inteligência, a sua habilidade, a sua saúde, tudo que Deus dá, por que você acha que é? Para eu ser feliz. Não, isso é secundário. Felicidade não é um fim. Felicidade é algo que acontece enquanto você persegue, corre atrás de uma finalidade. Felicidade não é o fogo, é a fumaça. O mundo corre atrás de felicidade como sendo fogo. O fogo não é felicidade. O fogo é fazer a vontade de Deus. A felicidade, a satisfação, o contentamento vem como resultado de nós fazermos a vontade de Deus. Por isso que as pessoas que não fazem a vontade de Deus são tão tristes, miseráveis, deprimidas. Por quê? Porque estão buscando felicidade, mas felicidade você não busca. Você não vai encontrar felicidade. Felicidade acontece ao passo que você busca fazer a vontade de Deus. Aí você tem felicidade. Mas Deus dá tudo isso para você se engajar no plano maior que Ele tem para o mundo, para a igreja, para a sua família, para a sua comunidade. E se você não está engajado, o problema não é com Deus, que Deus quer usar você. E existe um plano maior. Nós não somos o centro do universo. Sabe, Deus não existe para satisfazer a minha vontade. Deus não existe para resolver os meus problemas. Deus não existe para receber minhas orações. Deus ele tem um grande plano, que é perfeito e é maravilhoso. E nós fazemos parte desse grande plano. E Deus quer nos abençoar e nos usar e dar coisas que vai possibilitar a gente trabalhar e se engajar nesse plano. Mas o grande plano está lá. E esse plano maior é governado por Deus. E nós fazemos parte. Por isso que Deus nos capacita, por isso que Deus nos habilita para fazermos isso. E se você não estiver tão ocupado e tão satisfeito sem Deus, tem alguma coisa errada. Se você está ocupado e satisfeito com as coisas do mundo e as coisas desta vida, tem algo de errado. Por quê? Porque Deus não está trabalhando na sua vida. Deus quer usar você, Deus chama você. Amém. Todo mundo tem um chamado para fazer alguma coisa. Amém. E Deus possibilita, nos capacita para fazer isso. Eu pergunto, pastor, eu tenho um ministério, eu venho para o culto, pastor. Eu venho para o culto. Assim, às vezes, não muito, né? Porque você sabe, né? Não pode ser muito fanático assim, mas geralmente eu venho para o culto. Gente, vir para o culto não é ministério. Vir para o culto é ser ministrado. Tá, tem gente que vem para o culto uma vez por mês e acha que está abafando. Acha que está já assim. Deus está me devendo, porque eu fui para o culto mês passado. Deus está em débito comigo. Porque eu vim para a igreja mês passado. Eu vim uma vez ou foi duas, não sei. Mas uma ou duas eu vim. E acho que estão realmente sendo um exemplo de cristianismo. Já fizeram demais. Eu acho que vou até dar um sumido aí para não ficar fanático.
Tem gente que pensa assim, literalmente pensa assim, sem nenhum exagero. Claro, ninguém aqui, mas tem gente que pensa assim. Tá? Então nós temos que ter ciência que Deus, sabe, Ele tem algo maior para a gente. E Ele dá certas coisas para a gente. Uma dessas coisas é um ministério. Quando Deus age na sua vida, é porque Ele está lhe dando, quer lhe dar um ministério. Então, se você não tem um ministério, se não tem uma avenida, um canal de trabalho na vida dele, é sinal de que Deus não está operando na sua vida. Porque quando Ele opera, assim como na vida de José, Ele vai lhe dar algo a fazer nos seus planos. Então, Deus vai agir na sua vida, Ele vai te ocupar na vida dele. O que mais que Deus dá? Ainda no versículo 46 fala assim: e José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Terceira coisa que Deus dá aqui, primeira, família, Deus dá o ministério, e em terceiro lugar, Deus dá maturidade. Deus dá maturidade. Aqui a gente viu que José iniciou o seu ministério aos 30 anos. Que é a minha idade, praticamente. 30 anos, gente. 30 anos. Para jovens, nós jovens, é uma eternidade. Você pega um jovem de 15 anos e fala 30 anos, eu falo 30 anos, eu vou morrer em 30 anos. 30 anos, eu sei porque eu fui jovem um dia. Ontem, pouco tempo atrás, eu entendo. Mas, para jovem, você falar assim, ó, José... Quantos anos tinha José quando ele entrou na história aqui? 17. Quando ele entrou para ser aqui, exaltado, casado, promovido, etc., 13 anos. Estava conversando outro dia com o pessoal. Sabe quanto tempo demorou desde eu definir o que Deus queria claramente para a minha vida, começar a me preparar, até eu chegar em Maceió? Sabe quantos anos passaram? Foram quase 13 anos. Estou falando que 13 anos é um número mágico. Mas foram nessa faixa, na faixa dos 13 anos. 13 anos, gente. Ah, eu não tenho paciência para isso. Tudo bem, então, não tem problema. Deus não pode usar alguém que não tenha maturidade. Um dos requisitos para o pastorado, se você lá em 1 Timóteo, Paulo fala assim para Timóteo, que para alguém ser pastor não pode ser neófito. O que é neófito? Alguém novo na fé. Aí ele continua, para que não caia na condenação do diabo. Que condenação é essa? Orgulho encheu o coração de Lúcifer, o arcanjo, e ele se tornou Satanás, o diabo. Então ele fala, você coloca alguém no pastorado que não está maduro bastante, ele vai se destruir e destruir outras pessoas. Maturidade. Deus não tem pressa nenhuma. Deus literalmente tem todo o tempo do mundo. Deus só vai nos usar quando estivermos prontos. Prontos. Deus não vai usar ninguém antes da hora. Aqui, 30 anos, até ele estar na posição. E foi só quando José estava naquela posição, que ele estava pronto e maduro, foi que Deus deu para ele uma família, quando Deus deu para ele um ministério. Sabe por que muitas famílias estão com problemas hoje? E muitas famílias não são mais famílias? Falta de maturidade. O que eu mais vejo hoje, em homens e mulheres, é uma terrível imaturidade. Eu já mencionei isso antes. São crianças que estão habitando corpos de pessoas adultas. Mas se você analisar o modo de pensar e agir, são crianças. São crianças. Todas as características e toda a personalidade de uma criança. Toda a imaturidade, egoísmo de uma criança. Agora, a pessoa tem seus 20, 30, 40 e poucos anos, mas é uma criança. Porque maturidade não tem nada a ver com tempo. Maturidade não é uma questão de você ter 30 anos. Ah, para chegar aos 30 anos, tem gente que tem 50, 60 anos e é imaturo. Aqui, José passou 13 anos, mas os 13 anos foram em preparação. Ele não passou nenhum momento longe de Deus, afastado de Deus, rebelde a Deus. Ele passou 13 anos aprendendo certas coisas que ele precisava aprender. E Deus não vai lhe dar um cônjuge enquanto você não for maduro o suficiente. É outro problema com as famílias de hoje. Pastor, eu quero casar, pastor. Não, tudo bem, vamos orar. Não quero saber o que Deus quer, eu quero casar.
eu preciso casar. Você não está pronto, você não está maduro, você... Não, mas eu quero casar, pastor. Vai ser um desastre. Mas ok, então casa. Vai, quer casar, casa. Vai, casa, acabe sua vida, detone tudo. Não adianta falar, não adianta. Vai, casa. Vai estragar a vida dele, a vida dela, a vida dos filhos, vai. Não é isso que você quer? Eu fazer o quê? Como vimos aqui no domingo. Eu não mando na vida de ninguém, eu não proíbo ninguém, eu não mando ninguém fazer nada, eu só aconselho. Quer casar? Você não está pronto. Mas você quer? Vá-se embora. Fazer o quê? Não posso fazer nada. Case. Deixe Deus organizar, porque Deus sabe. Deus sabe. Um estudo muito útil que eu recomendo você, se você não ouviu, dentro do estudo de Gênesis, eu esqueço o capítulo agora, mas é uma esposa para Isaac. Uma esposa para Isaac. Tá? Vai lá, acho que foi 15, curtinho, foi só 15 mensagens. Essa faixa, 12 ou 15, não lembro. Só. Tá? Mas escute, vá lá, baixa a internet, escute, você é bastante útil. Tá? Mas se você insistir em avançar além do que Deus está trazendo, você vai arrumar um esposo, uma esposa. Com certeza você vai arrumar, mas não é o que Deus quer. Você quer forçar um ministério, você quer forçar uma situação, você quer abrir as portas, ao invés de deixar Deus abrir para você, você pode até fazer um buraco na parede e passar, mas não vai ser o que Deus quer. Então nós temos que confiar em Deus, confiar nele. Aqui José esperou, no total, desde o começo de tudo, muitos anos. E agora ele falou, vou chamar ele Efraim, porque Deus me fez prosperar, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Tá? Então todos nós podemos fazer isso, se a gente esperar em Deus. Então, nós não temos que ter pressa em nada, a não ser em ser alguém que Deus quer que nós sejamos. Tenha pressa nisso, de ser o que Deus quer que você seja. Se você e eu fomos o que Deus quer que nós sejamos, então 13 anos podem virar 3 meses. Pode virar 1 ano. Não estou dizendo que 1 ano, 3 meses tem um tempo fixo, mas eu digo o seguinte, maturidade não é uma questão de tempo apenas, uma questão de crescimento e amadurecimento. E uma questão do que Deus tem para você fazer. Se é uma coisa mais robusta, digamos assim, talvez precise de mais tempo. Moisés, vamos estudar a vida de Moisés em breve. Moisés passou quanto tempo no deserto depois que ele fugiu do Egito? 40 anos, gente. Aí você fala, José passou 13, nossa, e Moisés? Fugiu do Egito com 40 anos, voltou para o Egito com 80. Tem quase a idade do irmão Silvano aqui, 80. Gente, 40 anos no deserto, fazendo o quê? Se preparando, esperando amadurecer. Então entenda, não tem, sabe? Deus que sabe. Eu não sei por que foi 40 anos para Moisés e 13 para José, eu não sei. Deus sabe. Deus sabe a tarefa que ele tinha para essas pessoas e Deus sabe perfeitamente todas as coisas, é claro. Agora, muitos casamentos, muitos ministérios falham por causa disso. Porque as pessoas não aguardam a vontade de Deus, eles querem ir fazer e vamos que vamos. Tem pressa, vontade de ir. Eu conheço missionários, eles pensam assim, sabe, vou vir para essa igreja aqui, vou começar essa igreja, depois de 4 anos eu vou largar essa igreja, vou começar outra igreja ali, depois de 4 anos eu vou... Gente, é corrida, está com pressa. Tem missionário que trabalha assim, eu vou ficar aqui 4 anos, depois de 4 anos eu vou vir outra igreja. E essa aqui que se vira, eu vou começar outra igreja. Gente, se Deus leva você a deixar essa igreja, vá-se embora, Deus está mandando. Agora, você já chegar e falar, eu tenho 4 anos aqui, depois de 4 anos eu vou embora, onde é que fica Deus no meio disso tudo? Deus falou para você, apareceu para você e falou, fique 4 anos e vai embora. Se ele falou, tudo bem, mas eu duvido muito que ele falou isso. Então, veja bem, eu não estou aqui na Igreja Batista Metropolitana, aqui não é um degrau, não é um passo para outras coisas. Eu estou aqui. Porque Deus me trouxe aqui, até aqui, por aqui eu vou ficar, até segunda ordem, por aqui eu estou. E eu não vejo, francamente, eu não vejo uma segunda ordem. Mas eu sempre disse, eu não sei. Se um dia Deus chamar, eu espero que não tenho vontade, plano, desejo nenhum. Mas muito ministério falha, porque as pessoas querem fazer o que eles querem. Cansei daqui, eu quero agora... Eu ouvi dizer que Gramado é muito bonito. O irmão Emanuel falou que lá é lindo. Vou começar uma igreja em Gramado,
chocolate muito bom, clima friozinho, vou para lá. E Deus mandou você ir para lá? Não, mas eu quero ir. Bom, aí começa o desastre. Tá? Então, famílias, casamentos vão para o brejo porque as pessoas não estão esperando em Deus. Né? Não estão aguardando em Deus. Então, vamos esperar Deus agir em nossas vidas, porque Deus vai dar um amadurecimento. É Deus que vai. Ó, ninguém pode amadurecer você. Deus pode amadurecer você. Isso é muito parecido com aquele princípio de conformação e transformação. Deus vai nos dar amadurecimento, que nada mais é do que nos transformar naquilo que devemos ser, através do nosso conformismo à vontade dele, que a gente se submeter. Quando a gente se submete a ele, Deus ele nos transforma, ele nos amadurece. O que é transformar? Transformar é tirar você de ser um fruto verde para ser um fruto maduro. Tirar onde tem várias coisas que tem que mudar para uma coisa já mudada. Um fruto já pronto, amadurecido, transformado. Então Deus transforma. No tempo dele, na vontade dele. Agora, a gente pode trabalhar encurtando e abreviando esse processo todo, submetendo-nos a ele, à vontade dele. Agora, se a gente resiste à vontade de Deus, aí vamos repetir de ano. Aí esse processo vai demorar. Aí aquela família que Deus tinha para você vai demorar, aquele ministério que Deus tinha para você vai demorar, aquela bênção que Deus tinha para você vai demorar. Por quê? Você está resistindo. Deus quer dar, mas você não quer amadurecer. Então Deus fica, você amarra, literalmente, você amarra a mão de Deus. Isso causa uma frustração tremenda nas pessoas e elas começam a tomar as coisas nas suas próprias mãos e resolver dos seus próprios métodos, fazer as coisas no seu próprio tempo. Aí a coisa vai para o brejo mais rápido ainda. E você sai cada vez da vontade de Deus e fica mais longe dos Deus dará que Deus tem para a vida de cada um de nós. Muito importante. E José é um bom exemplo de alguém que ficou e submeteu-se e Deus transformou ele. E uma grande obra foi que ele fez. Então, quando Deus age, ele dará certas coisas que são necessárias. E ele precisa dar, porque se depender de nós nunca vamos ter essas coisas. Como é que alguém escolhe uma família, um cônjuge? Como é que você sabe o que aquela pessoa vai ser, o que você vai ser daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Você não sabe. Deus sabe. Deus sabe como preparar, equipar você para tudo aquilo que vai estar no nosso futuro. Agora, se a gente quer voar sozinho, por conta própria, você não faz a mínima ideia o que está pela frente. Você está entrando num beco escuro, você não enxerga direito, está sozinho. E muitas vezes a única solução é você dar meia volta e voltar de onde você entrou naquele beco. E muita gente, por orgulho, ou por incapacidade, ou falta de desejo, não quer voltar. Prefere ficar no beco escuro do que voltar para trás. Dá meia volta. É o que a Bíblia chama de arrependimento. Você dá meia volta e voltar. Fala, Deus, eu errei, e agora? Mas aí, pastor, eu acho que eu errei. Eu casei errado. E agora? Não, agora tem uma cláusula chamada até que a morte os separe. E não vale matar o seu cônjuge. Por isso que é tão sério. Tá? José não foi atrás de minha esposa. Foi Deus que trouxe minha esposa para ele. José não foi atrás. Deus, quando trouxe, pronto, está aqui. Tá? Então vamos ter muito cuidado com isso. E qualquer um pode arrumar coisas falsas e sintéticas, um ministério falso, uma família. É fácil, gente. Fácil. O diabo não se importa qual caminho, qual rumo você tome, conquanto que não seja aquele um caminho que é a vontade de Deus. Tá? Você tem 1000 caminhos aqui. O diabo fala, pegue qualquer um, só não pegue esse. Pegue esse. Só não pegue esse. Nossa, como ele é generoso, como ele acomoda a gente. Eu tenho escolha. Deus não me dá nenhuma escolha. Deus dá a escolha, ou a vontade dele, ou não. Amém. O diabo fala, não, faça o que você quiser, só não faça a vontade de Deus. Porque ele sabe que qualquer uma das outros caminhos vai acabar em choro, lágrimas e sofrimento. E vamos orar. Amado Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor nos dá